2h13, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, com imagem. E vamos agora a Brasília conversar com a Luciana Berdolini. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde também aos ouvintes. A gente está entrando em mais uma rodada, se aproximando de mais uma rodada de convenções pelo país. Amanhã a gente tem aqui em Brasília as convenções do PTB e do PV. Em São Paulo tem o da Democracia Cristã e do PSD. Na quinta-feira da semana que vem, o MDB de Henrique Meirelles se reúne e a expectativa é de que confirme o nome do ex-ministro da Fazenda para a candidatura dele, né, à presidência da República. O DEM e o PP também se reúnem no mesmo dia. No último final de semana do prazo das convenções partidárias, aí a gente vai ter as convenções do PSDB, do Tucano Geraldo Alckmin e também do Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar que no último dia, no domingo, dia 5, acontece a reunião do PSB, a convenção do PSB, que deve aí definir se eles vão apoiar esse ano o PT, ou o candidato Ciro Gomes do PDT, que também está fazendo articulações para garantir o apoio da legenda. Agora, o que a gente está vendo, né, Denise, é que todos os principais partidos, todos os principais candidatos estão tendo muita dificuldade em indicar quem vai ser o vice na chapa. Ciro Gomes, Marina Silva, Bolsonaro e Alckmin ainda não sabem quem vai ser o candidato a vice. O presidente Michel Temer estava até hoje cedo lá na África do Sul, participando de reunião dos BRICS. Como o presidente do Senado, Eunício Oliveira, quer participar da convenção regional do MDB lá no Ceará, o presidente antecipou um pouquinho a volta aqui a Brasília. Nas últimas discussões, os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fizeram questão de mais uma vez criticar o protecionismo e eles também fizeram questão de dizer que é preciso, de fundamental importância, incrementar as relações com os países africanos. Esta reunião traz a marca da diversidade. Diversidade de culturas, de idiomas, de histórias. Essa é marca que também está na alma do BRICS. Os percursos tão variados que cada um dos países aqui representados enriquecem os debates desta cúpula. Para o Brasil, é especialmente oportuno que dediquemos esta cúpula à questão do desenvolvimento da África. Vale lembrar, né, Denise, que o presidente Michel Temer se reuniu agora nesses últimos dias com o presidente da China, com o presidente da Rússia, pedindo sempre a retomada das exportações, principalmente de carne, e também tentando incrementar, abrir o comércio, né, desses países para mais produtos brasileiros, principalmente para a soja. Agora, Luciana, é aquela história, né? Eu estava comentando há pouco, de novo, o Temer volta correndo para que Eunício não tenha problemas com a candidatura dele à reeleição. É uma regra totalmente absurda, porque na verdade a gente viu que o Temer estava negociando acordos comerciais no exterior, ele estava falando como presidente. E aí ele de longe não pode tomar decisões aqui no Brasil, sendo que aqui pouquíssima coisa aconteceu enquanto Carmen Lúcia ficou à frente do governo, né? Na verdade, a interinidade de Carmen Lúcia foi protocolar, né? Ela recebeu algumas pessoas aqui no Palácio do Planalto em Brasília, conversou, né, com representantes do Judiciário, do Ministério Público, mas não tomou. Ela até assinou um decreto, uma medida provisória, mas nada assim que tivesse sido uma iniciativa dela. É um negócio que já estava para ser assinado aí, como ela estava na presidência da República, essa questão foi assinada. Mas tem um questionamento muito grande, porque isso envolve até custo, né? Porque os presidentes da Câmara e Senado precisaram se afastar do país nessas duas últimas semanas e teve um custo com relação a esses afastamentos porque eles viajaram como representantes do poder judiciário, o poder legislativo, me desculpa. Eles não receberam diárias, mas viajaram com funcionários, viajaram com segurança e tudo isso envolve, na verdade, um gasto extra para o país. Tem esse questionamento, não há sinalização ainda de que essa regra vai mudar, mas realmente é uma regra que não tem muita justificativa, porque lá de onde o presidente estiver, ele pode ser conectado por telefone, pode dar
pode dizer o que precisa ser feito aqui no Brasil e voltar o mais rapidamente possível. Isso que acontece em momentos de crise, por exemplo, que o presidente volta rapidamente e a viagem não é tão longa, porque ele saiu da África do Sul hoje de manhã, vai chegar aqui em Brasília por volta das 9 horas da noite. E ele pode tomar decisões de onde ele estiver. Você tem as redes sociais, você tem todo a internet que facilita qualquer decisão. Não tem a necessidade de ter um presidente aqui presente para tomar decisões mais relevantes, Luciana, mas não adianta, é a regra que está estabelecida. Se Temer viajar de novo antes das eleições, vai acontecer a mesma coisa, os dois têm de se afastar, né? Rodrigo Maia e também Eunício têm de viajar com todos os custos pagos pelos cofres públicos, né? Só para cumprir essa regra. É porque eles não podem assumir a presidência da República, porque senão eles se tornam inelegíveis, só poderiam concorrer novamente à presidência da República. Eunício Oliveira quer a reeleição no Senado e, no caso do presidente da Câmara, ele vai tentar uma vaga também na Câmara dos Deputados. Agora, vale lembrar, né, que mesmo dentro do avião, o presidente não fica incomunicável, não. A comunicação permanece e é realmente uma regra que tem sido muito questionada, muito criticada nos últimos tempos, principalmente agora que a gente não tem um vice, né? Não, como o Michel Temer era vice da ex-presidente Dilma Rousseff, hoje a gente não existe o cargo de vice no país, então realmente complica essa situação. Luciana, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.